Olá, gente, eu espero que vocês estejam bem. Então, vamos conversar aqui uma das nossas últimas conversas, né, sobre como escrever uma revisão sistemática. E hoje a gente vai falar do Prisma, que é basicamente uma ferramenta que vai padronizar a forma de escrita e quais que são os itens que devem estar presentes em uma revisão sistemática com meta-análise ou sem meta-análise, enfim. Então, aqui no Prisma, já estou no site deles, então, quando você coloca no Google, ele já aparece esse site. E a gente vai tratar aqui de duas questões aqui no Prisma, né? É como se fosse uma diretriz mesmo. A gente vai tratar do checklist, que é tudo o que tem que ter na introdução, no método, resultado, discussão e conclusão em uma revisão sistemática, né? E o fluxograma, que é o passo a passo de como nós chegamos no número de artigos que nós incluímos. Então, é sempre importante lembrar que numa revisão sistemática o método tem que ser o mais replicável possível. Então, o fluxograma do Prisma vai auxiliar nisso e eu vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui pelo checklist. Aqui a gente tem o checklist em PDF, em Word, que eu já deixei ele aberto aqui. Aqui a gente tem o checklist expandido, que é basicamente uma descrição dos itens, né? Muito interessante você ler isso antes de iniciar lá o seu checklist, porque aqui você vai saber exatamente o que ele está pedindo, se bem que ele é bem autoexplicativo, mas aqui ele dá mais alguns detalhes sobre isso. Então, vamos aqui para o checklist, né? No Word, que é algo que a maioria das revistas pedem, né? Que você adicione esse checklist, eu vou mostrar aqui para vocês como que faz. Então, por exemplo, aqui no título, tem que ter uma identificação, né? Na frente, assim, no título, que é uma revisão sistemática. Então, por exemplo, insuficiência cardíaca. É basicamente esse o exemplo, né? Então, sempre após, né, o título, você tem que identificar que é uma revisão sistemática. Aí aqui nessa coluna, você vai colocar o quê? Em que página, né, em que local isso acontece. Então, por exemplo, aí o meu título já identificado está na página 1. OK. Aí a gente vai lá, o abstract ele tem que ser, o resumo tem que ser organizado, com introdução, tal. Ah, isso tá na minha página 2. Aí a gente vem para a introdução. Então tem que contextualizar, né, sobre o tema. A minha introdução tá contextualizada, tá certinho, seguindo os padrões do Prisma e tá na página 3. Os objetivos, né, tem que responder à questão clínica, enfim. Meus objetivos estão seguindo os critérios, tá na página 4. Então, assim por diante, aqui ele é bem autoexplicativo, então realmente é tudo que você tem que ter numa revisão sistemática. Então, aqui nos métodos, tem que ter critério de elegibilidade, tem que ter como que foi selecionado, e aí tudo isso você vai adicionando. Isso está presente na página tal. Então, aqui é risco de viés, enfim, o que foi utilizado, né? É bem autoexplicativo sobre a síntese dos resultados, sobre como que foi mensurado, tudo isso. É algo, assim, que é feito em todos os trabalhos, mas que precisa ser mostrado aonde que está aqui por esse checklist, mas ele é bem autoexplicativo, aí aqui os resultados são os estudos que foram selecionados, a caracterização da amostra, né, dos estudos, que inclusive vai entrar lá o fluxograma, o risco de viés individualizado, o que tem que ter na discussão, então tem que ter inicialmente uma interpretação dos resultados e contextualizando a evidência. Precisa ter as limitações do estudo, as limitações dos estudos que foram incluídos na revisão, as limitações do estudo, do seu estudo, né? As partes fortes e tudo isso aqui você vai marcando. Isso aqui está na página tal, isso aqui está na página tal. Outras informações que é o registro e protocolo, enfim.
toda essa questão, e aí no fim, né, do seu trabalho, você pode anexar esse fluxograma, esse checklist lá no final do seu trabalho, mas é basicamente isso. Agora, indo para, né, o fluxograma, nós temos 4 tipos. Eu vou mostrar que eu estava com um estendido em português, mas acho que eu não vou conseguir abrir ele de volta, então vamos para o inglês mesmo, mas existe uma versão idêntica a essa em português. Ela tá em PDF, mas tá em português, para quem tem dificuldade. Aqui é o maior fluxograma que tem do Prisma, por quê? Porque ele conta com estudos prévios, então estudos que você tem achado previamente, para quando você foi tentar estudar esse estudo, né, tentar saber sobre o tema. Então, é quando você, previamente de busca de base de dados, você inclui aquele artigo. Aí aqui você vai colocar, sempre que tem o N aqui, você vai colocar quantos foram incluídos, né? Então, por exemplo, aqui foram 10, e assim por diante. Aí aqui sempre ele vai vir nessa caixinha, que foram o total de estudos incluídos na revisão. A gente vai voltar bem nessa caixinha. Então, aqui são os estudos que realmente foram identificados por base de dados, né? Então, aqui você vai colocar quais que foram as bases de dados. Então, os que foram identificados na PubMed, na Embase. E aí, tudo você vai colocando. Na PubMed foram identificados N igual a 10. Na Embase foram 20. Tantos foram registros. Enfim, e assim por diante. Aí aqui você vai seguir aqui para o lado, que é quantos foram, né, removidos por duplicado. Então, se você buscou em mais de uma base de dados, quantos vieram duplicados, quantos foram retirados por inteligências automatizadas, né? Então, por exemplo, o Ryan. Então, aqui você vai colocar quantos que foram tirados por lá, quantos que foram removidos por outra razão que você tenha avaliado já de início e de cara removido, né? E aqui você coloca também a razão. Aí a gente desce aqui para os artigos que passaram nessa triagem, e aí a gente vai fazer, por exemplo, a triagem por resumo, quantos artigos foram excluídos nessa fase e quantos, né, ficaram aí, quantos vão ser excluídos novamente. E aqui, quantos vão seguir os critérios de elegibilidade. Aqui você já vai precisar ler o artigo inteiro, né? E são aqueles artigos que você realmente vai aplicar os critérios de elegibilidade. Do lado, você vai explicar o porquê que alguns foram excluídos. Então, tantos foram excluídos por não ser ensaio clínico. Um exemplo aqui. Não são ensaios clínicos e 10 foram excluídos por isso. A outra razão é que não aborda o critério de elegibilidade e idade. Não aborda meu critério de elegibilidade de serem mulheres, por exemplo. E aí você vai colocando aqui os números, e aí você vai colocar quantos, né, novos estudos foram incluídos na revisão e quantos realmente serão incluídos por último. Aí aqui a gente tem a parte da identificação por outros métodos. Então, por exemplo, a busca bola de neve, né? Uma busca que você vai olhar a citação de artigos que foram incluídos para tentar abranger mais artigos sobre o tema, que até aqui tá falando, ó. Busca por citações. Então, aquele artigo que eu incluí citou vários outros artigos e eu incluí aqueles artigos. É aqui que você vai adicionar o número de artigos que você achou. Em organizações, então, se você resolveu buscar, né, separadamente na Organização Mundial de Saúde, na Organização Pan-Americana de Saúde, enfim, aqui você vai colocar quantos que você foram incluídos, quantos websites que vocês acharam, né, que vocês resolveram incluir. E aí, aqui é o mesmo processo, basicamente, aqui, quantos passaram por triagem, quantos foram excluídos nessa triagem, e quantos foram elegíveis, e se não forem elegíveis, quantos que foram, e, finalmente, quantos estudos foram realmente incluídos na revisão.
Então, esse é o fluxograma estendido. Aqui eu vou mostrar as diferenças dos outros fluxogramas. Aqui, esse fluxograma também do Prisma, tá? Só que ele não tem aquela parte de outros registros. Então, você pensa assim, eu não tive outras formas de registro, então você pode excluir aquela parte, né? O Prisma já te dá esse fluxograma pronto, né? Só com os estudos prévios e as identificações por base de dados, né? E aí a gente tem. Deixa eu abrir o último aqui que eu pensei que tinha aberto, mas não abri. Aqui. Esse é o mesmo. Aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui ele já não tem mais aqueles estudos prévios. Entenderam? Aqui a gente só tem mesmo a identificação por base de dados, né? Que é realmente, não tenho nenhum com incluídos previamente, eu posso utilizar só esses. Também não tem outros métodos de busca, eu tenho somente esse fluxograma. Então, é basicamente isso, o Prisma, uma aula bem tranquila, bem simplesinha, mas para vocês se familiarizarem mesmo com a ferramenta. Eu espero que tenha ajudado vocês e até mais.